Esse é um vídeo sobre mentiras, e a primeira é que você provavelmente nunca comeu espinafre de verdade, porque isso daqui, sinto te informar, não é espinafre. Já a segunda mentira é que nem o espinafre verdadeiro, nem aquele vendido nos mercados do Brasil, dá aquela força descomunal daquele marinheiro tabagista com antebraços descomunais. Mas calma, não precisa ficar com cara de quem comeu uma lata de espinafre no pelo sem sal e vinagre. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal e você está assistindo ao Guia da Floresta. E se prepara, pois hoje iremos descer por uma toca de coelho que parece nunca mais ter fim, mas que, verdade ou não, é uma das histórias relacionadas com plantas que eu mais gostei de ter conhecido. Lembrando que esse é o nosso especial de 50 mil inscritos aqui no canal do Guia da Floresta. Por isso, eu agradeço imensamente ao seu carinho e apoio, pois sem você eu nunca poderia viver o meu sonho, que é poder falar de plantas todos os dias. E para fazer essa floresta aqui crescer ainda mais, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha feito isso, porque na moral, essa é a principal forma de você receber cada vez mais conteúdos sobre plantas, florestas, meio ambiente e muito mais. Menos papo e mais mato, bora pro nosso capítulo 1, Aspectos Botânicos. Antes de desvendar o mito do espinafre, a gente precisa deixar claro aqui o básico. O que raios é um espinafre? Até mesmo porque esse daqui é um canal de botânica, né? Então vamos lá. Mas Rafa, que pergunta besta! Isso daqui é um espinafre? Errou! Quer dizer, acertou e errou ao mesmo tempo. Lembra aquele lance que eu vivo falando aqui nos vídeos sobre nomes populares? Você usa a gosto. Então se a tua avó ensinou a tua mãe, que te ensinou a chamar isso aqui de espinafre, tá tudo certo. Contudo, apenas em poucos lugares do Brasil é possível encontrar o espinafre verdadeiro. Sabe aquela plantinha com folhas triangulares, meio peludinhas e levemente suculentas? Então, eu sinto te informar que apesar de você e eu chamarmos isso aqui de espinafre, em vários outros lugares do mundo, isso não é espinafre. Inclusive, o próprio espinafre do Popeye não é essa espécie de planta que a gente compra aqui nos mercados brasileiros. Essa aqui a gente pode chamar carinhosamente de espinafre da Nova Zelândia ou falso espinafre, apesar de eu não gostar muito de usar falso e verdadeiro em nomes populares. Isso porque essa planta tem o nome científico de Tetragonia tetragonoides, e ela é da família estranhíssima chamada Aizoaceae, e como seu nome popular sugere, ela é originária da Austrália e Nova Zelândia. Já o espinafre verdadeiro, ou melhor dizendo, o espinafre japonês, tem o nome científico de Spinacia oleracea, inclusive Tetragonia tetragonoides e Spinacia oleracea. É só cacofonia nesses nomes. Mas a Spinacia oleracea é pertencente à conhecidíssima família Amarantaceae. Ela é originária da Ásia, por isso alguns a chamam de espinafre japonês. E um adendo, eu não gosto de chamar novamente de planta falsa e planta verdadeira, tá? Mas aqui, para não ficar confuso e falando da Nova Zelândia, do Japão, isso, aquilo outro, eu vou usar esses termos aqui, tá bom? Mas então, por que a gente chama essas duas plantas que são taxonomicamente tão distantes por um mesmo nome popular? É porque, apesar de serem bem diferentes geneticamente e também por apresentarem flores bem diferentes, as suas folhas são relativamente parecidas, pelo menos em determinado estágio de crescimento. O espinafre verdadeiro tem folhas mais finas e com uma variedade muito grande de formatos, incluindo aquela clássica forma de espátula triangular que estamos acostumados a ver no espinafre do supermercado. Já o espinafre falso tem uma menor variação foliar, sendo praticamente todas nesse formatinho triangular. Além disso, ela é muito tenra, ela é gordinha, ela é suculenta. Você já lavou espinafre ou chegou a comer uma folhinha sem cozinhar? Então, ela tem uma texturinha mais grossa e peludinha, né? Mais peludinha, pelo menos, do que o espinafre verdadeiro, o japonês. Justamente porque o espinafre verdadeiro ele tem umas folhas que lembram a textura de um manjericão, sendo mais finas e com um verdinho mais claro do que o espinafre que estamos acostumados a comer aqui no Brasil. Na grande maioria das vezes é bem difícil de confundir os dois, tá bom? Mas aqui vão algumas dicas para você praticar botânica robista no mercado ou na feira, em qualquer lugar, para você tentar descobrir se estão te vendendo espinafre verdadeiro ou falso. Caso você tenha a chance de pegar um maço com flores ainda, procure por pequenas pétalas amarelas em flores solitárias pelo ramo, pois essas também são características que indicam ser o falso espinafre.
Já o verdadeiro tem frutos menores e que costumam ficar dispostos em espigas terminais, ou seja, um tufinho de fruto e semente que fica no topo da planta. Aliás, para que simplificar se dá pra gente complicar? Seguinte, o espinafre verdadeiro, ele pode ser dioico ou monóico, tá? Mas a maioria das vezes ele é dioico, ou seja, ele tem uma planta macho e uma planta fêmea. E nesse caso, a macho tem espigas terminais, que é essa que a gente acabou de falar, mas as fêmeas têm flores nas axilas das folhas. Mas em todo caso, não precisa brisar com isso, até mesmo porque a Spinacia oleracea, o espinafre verdadeiro, costuma perder a qualidade das folhas quando floresce. Ou seja, é bem difícil ver um espinafre verdadeiro com flores no mercado. Mas caso você ainda tenha dúvidas, essa espécie tem flores sem pétalas, ou seja, nada daquelas mini petalinhas do falso espinafre. Inclusive, se você olhar bem essas fotos aqui, lembra até umas tuguinhas, se é que você me entende. Enfim, mas por que é tão difícil de encontrar o espinafre verdadeiro aqui no Brasil? Porque a Spinacia oleracea é de clima temperado e não suporta o calor da nossa terrinha. Fora algumas regiões do sul e sudeste, ou, claro, quando é produzida em estufas ou por outras metodologias mais controladas. É por isso que o espinafre que veio da Nova Zelândia, um lugar com um clima bem parecido com o brasileiro, se dá tão bem aqui nas terras tupiniquins. E não é só aqui, mas o falso espinafre é muito mais difundido em países tropicais. Já o verdadeiro prevalece nos picos mais fresquinhos do planeta, como nos Estados Unidos, onde surgiu um dos maiores mitos dos mitos sobre plantas e que a gente vai começar a abordar agora. Mas é óbvio que só uma coisinha aqui antes. Eu acho que só por você descobrir que existem dois tipos de espinafre e por aprender como diferenciar essas duas espécies direto no mercado, já deve valer o seu like e a sua inscrição no Guia da Floresta, né? Dá essa força aqui pra gente pra ver se nós conseguimos publicar o nosso especial de 100 mil inscritos ainda nesse ano. E assim, eu tenho certeza que se você não chegou aqui por esse vídeo, muito provavelmente você conheceu o nosso canal pelos vídeos de Dorga, pelo vídeo da Mandrágora, por exemplo, ou da Trombeta dos Anjos, que são os mais acessados aqui pra gente, tá? Aí você me pergunta, Rafa, cadê esses vídeos estranhos dessas plantas esquisitas? É que é o seguinte, gente, um pouquinho de Dorga e um pouquinho de salada. Então já foi os vídeos que a gente falou sobre Dorga e quem sabe lá pro especial de 100 mil a gente consegue abordar uma dessas plantinhas sinistras que vocês tanto gostam de ver, tá bom? Agora sim, bora falar de salada aqui no nosso capítulo 2, o mito do mito. E não, eu não tô falando do Bolsonaro. Existem duas principais teorias que tentam explicar o mito da força do espinafre. Resumo aqui pra você que é novinho ou novinha e não conhece o Popeye. Como eu tô velho, Jesus amado. Mas enfim, esse é um marinheiro tabagista e com algum problema nos antebraços, que quando come espinafre, fica fortão, tá? Agora sim, de onde que tiraram essa brisa que essa planta dá força? A primeira teoria afirma que grandes estoques de espinafres estavam estragando nos Estados Unidos no começo da década de 30, após a Grande Queda. E um gênio pavoroso do agronegócio teve a ideia de associar a planta a algum personagem carismático para ver se dava uma escoada no estoque. Já a teoria 2, um pouco menos conspiracionista, diz que um cientista alemão no século XIX cometeu um erro em uma publicação sobre o teor de ferro dessa planta. Um erro bobo, um erro de vírgula em casas decimais, mas foi algo que tornou 3,5 gramas de ferro por 100 gramas de espinafre passar a ter 35 gramas de ferro na mesma quantidade de planta, ou seja, um erro que fez o espinafre ter 10 vezes mais ferro que o normal. E isso realmente fez os olhos de muitos saltarem da cara. Seja conspiração ou não, é bem difícil de separar o que é mito de verdade, porque como você verá no decorrer desse vídeo, a ciência às vezes não é sobre acertar, mas sobre errar um pouquinho de cada vez, tá? Errar um pouquinho menos a cada dia. Mas vambora! Associar comida com personagens é algo muito utilizado por autores e autoras. É algo que humaniza e aproxima essas criações da sua audiência. Talvez isso não seja muito atual, mas se eu disser lasanha, será que vem algum gato laranja na tua cabeça? Agora, e se eu falar minduim? Talvez não seja algo tão difundido, mas pra mim e pra vários outros otakus aí, o amendoim lembra na hora da mini querida Anya de Spy Family. E pessoalmente falando, essa é uma prática que eu não acho que traz nenhum mal.
além de realmente trazer personalidade a algum personagem. Mas a comida precisa, obviamente, conversar muito bem com o modo de agir e pensar do personagem e que também não sejam inventadas mentiras perigosas sobre o alimento. Por exemplo, lasanha e o Garfield. Mano, eu nunca vi ninguém dizendo que lasanha faz bem, tanto pra gente quanto pra gato. Inclusive, por conta desse bicho ser conhecido pela sua rabugentice, pela sua preguiça e larica, lasanha acabou tendo uma conotação de comida que não necessariamente faz mal, mas que é uma das primeiras escolhas de pessoas que tenham esses traços de personalidades garfieldianas, se é que podemos criar uma personalidade assim. Ou seja, alguém que odeia segundas-feiras não vai comer lasanha para ter algum tipo de superpoder, mas simplesmente porque a pessoa quer comer um troço mais gorduroso e gostoso e tá tudo bem. Claro, desde que a pessoa não coma lasanha no café da manhã, no almoço, na janta. Mas acho que vocês entenderam. Por outro lado, dizer que espinafre dá uma super força é algo tão incorreto a ponto de ser ingênuo acreditar em tal coisa, mas que não traz tanto mal para quem vai consumir essa planta acreditando nesse efeito milagroso. Além do mal psicológico, de comer algo sem gosto e que trará pouquíssimos pontos positivos por esse esforço. Pensa no próprio caso do Popeye. O cara é lá das décadas de 20 e 30 e bolinha. Sabe outra planta que o bicho adorava? Tabaco. Mano, ele tava sempre pitando cachimbo. Imagina se eles quisessem tornar o tabaco numa planta que dá poder além do alcance. Aí sim, além de ser um efeito falso, as pessoas que passassem a consumir tabaco por conta dele teriam muitos mais problemas graves de saúde, além de ficar apenas cagando verde de tanto comer espinafre. Então quer dizer que o espinafre não dá força. Qual das duas teorias então justificam esse mito? Enfim, nenhuma das duas. Pelo menos não completamente. Bora começar a descer ainda mais pela nossa toquinha do coelho. Em um artigo técnico do pesquisador britânico Mike Sutton de 2010, intitulado Espinafre, Ferro e Popeye, lições irônicas da bioquímica e da história sobre a importância da alimentação saudável, ceticismo saudável, citação adequada, em tradução livre. Que, convenhamos, que nome horroroso para um artigo. Mas enfim, Sutton mostra que realmente existiram estudos que mostraram discrepâncias de até 10 vezes no teor de ferro do espinafre. Mas esses estudos foram feitos na década de 30 e o Dr. Sutton não encontrou nenhuma evidência de que isso tenha sido resultado de um erro de vírgula decimal. Mais provável é que essas diferenças tenham surgido por causa de técnicas de testes não padronizadas. Vou tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Alguns pesquisadores estudaram o espinafre fresco, enquanto outros analisaram o espinafre seco, cujo teor dos minerais é naturalmente mais concentrado pela baixa quantidade de água na planta. Ou seja, aparentemente não existe um erro de vírgula, mas sim um erro de metodologia científica, de padronização das amostras e suas variáveis. Mas isso não é nem o começo. Mais ou menos na mesma época, um estudo da Universidade de Wisconsin concluiu que apenas cerca de 25% do ferro no espinafre é absorvível pelo corpo humano. Isso por conta da presença de ácido oxálico, que se liga ao ferro e reduz a sua absorção. E essa descoberta levou a várias matérias do jornal de 1934 dizendo que apesar da suposta força do Popeye, o espinafre talvez não fosse tão bom quanto se pensava. E essa foi a primeira vez que o personagem foi ligado diretamente ao teor de ferro no espinafre. Porque aqui vem uma grande revelação. Após revisar todo o arquivo dos quadrinhos do Popeye, o Dr. Sutton descobriu que o marinheiro nunca sequer menciona ferro como motivo para comer espinafre. Na verdade, em um quadrinho de 1932, Popeye diz de forma bem direta: espinafre é cheio de vitamina A, e é isso que deixa os humanos fortes e saudáveis. Ou seja, toda essa conversa sobre ferro sempre esteve fora de contexto. Era a vitamina A o tempo todo. Mesmo que vitamina A seja mais conhecida por fortalecer a visão, ao passo que seus efeitos sobre antebraços entumecidos e tatuados sejam insignificantes. E o Kiko? E o Kiko ferro e a vírgula tem a ver com a força, então? O Dr. Sutton afirmou em seu artigo que a culpa provavelmente era de um cientista britânico chamado Hamblin, que em 1981 foi convidado a escrever um artigo humorístico para a edição de Natal do British Medical Journal. O artigo intitulado Fake continha a seguinte frase: químicos alemães, reavaliando o teor de ferro do espinafre nos anos 30, mostraram que os pesquisadores originais haviam colocado a vírgula no lugar errado, superestimando o valor
valor em 10 vezes. Espinafre não é melhor para você do que repolho, couve de Bruxelas ou brócolis. Se quisesse ferro, teria sido melhor o Popeye ficar mastigando as próprias latas e não o espinafre. Contudo, quando Sutton, que é pesquisador do artigo de 2010, perguntou para o Hamblin, o autor do artigo de 81, qual era a fonte dessa história, Hamblin não soube dizer, mencionando apenas que achava ter lido isso na revista Reader's Digest. E adivinhem só, nunca foi encontrado qualquer registro sobre espinafre, ferro ou Popeye nos arquivos dessa Reader's Digest. Qual foi a primeira conclusão então do Sutton? Que Hamblin provavelmente tinha inventado essa história. Só que lembrem que o tema desse vídeo é sobre um mito de um mito. Então, para surpresa de muitos, Sutton também estava errado. 4 anos depois de publicar Spinac, Iron and Popeye, Sutton levantou uma atualização com o nome O Mito do Espinafre, Popeye, Ferro e o Erro Decimal Finalmente Desmascarado. E revelou que Hamblin não inventou a história. Na verdade, ele estava apenas citando outro nutricionista britânico, o Arnold Bender, que em 72 fez uma palestra contando a história do Popeye, incluindo o famoso detalhe da vírgula. Bender repetiu essa história em uma carta para o jornal The Spectator em 77, que dizia o seguinte: em 1937, o professor Chupin repetiu a análise do espinafre e descobriu que ele não continha mais ferro do que qualquer outro vegetal folhoso, apenas 1/10 do valor anteriormente reportado. A fama do espinafre parece ter sido baseada em uma vírgula fora do lugar. Aparentemente, tínhamos encontrado uma fonte confiável. Mas quem que era esse professor Chupin? Vamos fazer uma pausa aqui pra gente entender, pra gente não se perder nesses nomes, tá? Apesar de ser muito nome, é relativamente fácil. Vamos lá. Sutton é o cara que juntou todas as informações e publicou o artigo base que a gente tá usando pra fazer esse vídeo aqui, tá? Ele é o cara que tá investigando tudo, ele inclusive é um criminalista, olha que brisa. Mas enfim, esse cara chegou no Hamblin, que é um dos mais famosos, ali, um dos pesquisadores mais famosos, que replicou essa ideia, que parece que foi o último cara que fez essa história dessa vírgula ser o motivo do ferro, e por conta do ferro alto, os caras usaram isso como uma desculpa para fazer a planta ser a justificativa da força que o bicho ganhava nos desenhos. Quando o Sutton perguntou para esse Hamblin onde que ele tirou essa ideia, ele falou: mano, eu não lembro. Daí o Sutton parou um tempo, passou 4 anos, começou a pesquisar um pouco mais. Passando esse tempo, ele descobriu que esse tal de Hamblin não estava inventando, não estava senil, não. Ele simplesmente estava citando um outro nutricionista que ele já tinha esquecido, porque aparentemente sim, ele estava meio senil, mas enfim, que chamava Bender, tá? Que aí, em 1972, esse tal de Bender fez uma publicação falando que ele viu de um outro cara chamado Chupin, tá? Então sim, isso daqui é um telefone sem fio perdido da ciência sobre o ferro do espinafre e que todas as informações se perderam. E esse Sutton aí, ele é o cara que tá tentando recuperar essas informações e saber o que era a história verdadeira, tá bom? Acho que agora ficou um pouco melhor, né? Eu tô fazendo esse... Tô tentando ser redundante, porque eu entendo que essa é uma história, apesar de ser interessante, é bem confusa, e é por isso que ela é interessante, porque ela é bem confusa e nem os próprios cientistas se entendiam, tá? Mas vamos continuar. Quem era esse tal de professor Chupin, tá? Chupin. Sutton não encontrou nenhum registro desse nome, seja em 37 ou seja em qualquer outro ano. Porém, ele interpretou a frase de Bender, parece ter sido baseada como uma evidência suficiente de que o tal erro decimal nunca teria acontecido. Ou seja, caso encerrado. Mito desmascarado, pois nunca aparentemente aconteceu. E infelizmente, ou para nossa felicidade na real, Sutton errou de novo, porque realmente houve um erro de vírgula decimal, só que não em um estudo sobre espinafre. E aqui entra o Dag, tá? O nome completo dele é Joachim Dag, um professor alemão cujo blog chamado Weltmurksbude. Esse professor, nesse site, ele trouxe uma análise mais completa sobre toda essa confusão. Dag descobriu que o nome correto era Werner Chupin, com um H no final, um pesquisador alemão da década de 30 que estudava o valor nutricional de vegetais, incluindo o espinafre.
Só que Chupin não publicou, o Chupin, né, não sei como é, não publicou nada em 37 sobre ferro no espinafre. Ele até escreveu algo sobre o teor de vitamina A, novamente a substância que pode ter inspirado o criador do Popeye a escolher o espinafre como vegetal da força. Mas o verdadeiro erro decimal aconteceu em 39, em um estudo sobre o teor de ferro em feijões, algo que já em 1940, o jornal The Home Economics publicou a correção. Por causa de um erro tipográfico na vírgula, o valor de ferro nos feijões foi registrado 10 vezes maior do que o correto. E agora sim, Sutton estava chegando mais perto do mito do mito. O mais provável é que, nos anos 70, Bender tenha misturado suas lembranças. Ele sabia que estudos antigos haviam atribuído valores exacerbados de ferro ao espinafre, mas ele não se lembrava exatamente que era sobre o problema de estudar uma amostra seca e uma outra in natura. O que ele se lembrava era que existiu um estudo que, por meio de um erro de casas decimais, um erro de vírgula, acabou publicando valores errados e muito elevados sobre teor de ferro em algum alimento, mas não era espinafre, e sim feijões. E assim nasceu a história da vírgula do espinafre. Essa história, esse erro, foi repetido pelo Hamblin em 81, que ironicamente estava falando entre várias coisas sobre o problema de não conferir as suas fontes e acabar por republicar um erro. Olha só que coisa. Claro que esse erro cometido por Hamblin de não conferir muito as suas fontes em pouco tempo também viralizou, ainda mais na década de 90 com o início da internet, seus fóruns e sites de curiosidades. Ou seja, sim, houve um erro de laboratório envolvendo ferro. Sim, Popeye impulsionou as vendas de espinafre na Grande Depressão. Mas essas histórias não têm relação direta uma com a outra. Ou será que tem e existe mais um mito do mito aqui? A real é que todo mundo errou um pouquinho, mas eles também acertaram um pouquinho. E isso é ciência. Um artigo científico, por mais que seja exatamente o que o nome diz, uma publicação feita por meio da ciência, ela pode estar errada. Na real, muitas vezes ela estará errada, ou um dia vai ficar obsoleta. Ainda mais quando a gente tentar aplicar a metodologia para uma amostra diferente daquela inicial. E isso não torna a ciência frágil ou falha. Muito pelo contrário, a ciência é forte, pois é feita de pequenos acertos que juntos se tornam em algo maior e mais robusto. E se vier um sopro de dentro da toca de um coelho que traga novas verdades a ponto de derrubar a ciência atual, perfeito. A gente volta para o laboratório e volta a começar a estudar tudo de novo, sobre uma nova perspectiva que só tivemos acesso recentemente, justamente pela capacidade da ciência de se renovar através dos tempos e também de poder ser feita por qualquer pessoa ao redor do mundo. Em resumo, a ciência não é certa ou errada, muito menos propriedade de alguém. E se alguém surgir amanhã dizendo que espinafre tem sim 10 vezes mais ferro do que o que achamos que tinha, da hora! Bora falar sobre isso e entender o que a gente errou e como não cometer o mesmo erro novamente. Ah, mas você não falou da conspiração do agronegócio estadunidense ter criado essa associação do espinafre com o marinheiro tabagista bombado. É, porque realmente isso não passa de uma conspiração. E é muito difícil ficar provando o improvável, por isso que é uma conspiração. O que nós não temos de evidência é que os estoques estavam apodrecendo e por isso alguém teve a brilhante ideia de associar essa planta a algum personagem. A gente não tem evidência disso. O que nós temos de evidência é que sim, após o Popeye começar a comer espinafre nos quadrinhos, as vendas da planta subiram mais de 30% nos anos seguintes. E o que nós também temos de evidência é que várias leis de produção agrícola e de uso e conservação do solo também foram criadas nos Estados Unidos na década de 30, coisa que também impulsionou a produção e venda de espinafre. Mas com base nisso daí, com base na cultura que já estava se estabelecendo, o agronegócio resolveu abraçar o branding de comer espinafre, de que comer espinafre traz força, junto com o marinheiro bombado para continuar surfando numa onda que surgiu sem querer, onde um autor precisava de algum alimento ou fórmula mágica de força para o seu personagem conseguir sair de algumas enrascadas. E aí, para explicar o porquê que o espinafre foi a planta escolhida pelo autor do Popeye, a galera começou a juntar essas informações perdidas e mal conectadas sobre o teor de ferro e o erro da casa decimal, que agora a gente já sabe que não passa de um erro, de um erro, de um erro, de um erro, de um erro. Agora, se você prefere acreditar no lado mais difícil da história, o lado mais improvável e sem fontes confiáveis, fica à vontade. Mas entenda que conspiração não é ciência, e você está num canal sobre ciência.
Considerações finais. Agora é o seguinte, pode comer espinafre à vontade, mas que ele não dê nenhuma força sobre-humana, nem tenha lá tanta quantidade de ferro como a galera jurava ter, ele continua sendo muito rico em vários nutrientes. Vale dizer que o espinafre falso, nosso aqui do Brasil ou lá da Nova Zelândia, tem teores maiores de ferro e outras coisinhas mais. Então, ele é levemente mais nutritivo do que o verdadeiro, tá? Então não precisa sair, preciso agora que eu vi no vídeo eu vou correr atrás do verdadeiro. Não precisa. Come o que você acha em todo lugar aí, o tetragônia, tetragonoides que ele tá valendo é muito melhor. Então, muito melhor, mas é melhor. Enfim, outra coisa. Se tu chegou aqui no canal de paraquedas e você gostou desse conteúdo, saiba que o nosso forte é ensinar sobre plantas, mas principalmente sobre floresta. E se você quiser aprender do zero como reflorestar uma área com plantas nativas para que você, seus filhos e filhas, todo mundo ao seu redor possam desfrutar da biodiversidade que só uma floresta nativa pode proporcionar, clica no link aqui na descrição, tá bom? Você vai ser direcionado ou direcionada para o site do Guia da Floresta, onde você poderá confirmar a sua vaga no maravilhoso curso de reflorestamento de nativas que estamos programando para lançar nas próximas semanas. Ah, mas é um curso online, por que eu preciso confirmar a vaga? Tipo, o curso vai estar sempre disponível para compra, tá? Mas quem adquirir o curso na data de lançamento vai ter um desconto de 50%. Então, não perca tempo, tá? Cadastre o seu e-mail, coloca lá seu número de WhatsApp também para receber em primeira mão os detalhes do curso, como tópicos que serão abordados, valores e data de lançamento. Agora, se você não está vendo esse vídeo aqui na data de lançamento e quer comprar o nosso curso, e ele tá meio salgado, fica de boa, tá? Se inscreva aqui no canal, acompanhe os nossos conteúdos, que hora ou outra nós iremos lançar algumas promoções para esse curso de reflorestamento, tá bom? E lembre-se, eu não sou o Guia da Floresta, eu sou o Rafael do Guia da Floresta, que por sua vez é um projeto que visa facilitar a tua relação com o meio ambiente por meio de muitos conteúdos gratuitos aqui no Guia da Floresta, nas redes sociais e vídeos curtos. Claro, hora ou outra, a gente vai lançar alguns cursos mais profundos e técnicos e pagos, como esse de reflorestamento que será lançado nas próximas semanas. E outros que já estão sendo produzidos, tá? Já dando spoiler aqui para você, a gente está elaborando cursos aqui de mapas e croquis, arborização pública, produção de árvores frutíferas em vasos e muito mais, tá? É realmente um guia da floresta. Enfim, eu tenho certeza que eu me alonguei demais nesse final, mas é importante que eu tente vender meu peixe para que o Guia da Floresta continue florestando. Meu muito obrigado a você que me acompanhou ao longo desse vídeo gigantesco e meu muito obrigado a você que é membro aqui da página. É nóis, tamo junto. Como é bom desvendar mitos botânicos. Valeu, falou.